Ayrton Williams, alguém que está aí voltado ao aconselhamento bíblico já há muitos anos mesmo, né? Com muitas horas de experiência no aconselhamento bíblico, né? Das mais diversas situações. Então, questões envolvidas aí com o que hoje é chamado de transtornos mentais, vocês podem imaginar os mais variados. O pastor Ayrton Williams também está ligado, atualmente ele é presidente do Pure Life, um ministério que trabalha com pessoas aí que estão escravizadas, né, com sexo, e por graça e misericórdia de Deus, né, o Pure Life chegou ao Brasil. E o pastor Ayrton Williams está como presidente desse ministério aqui no Brasil, né? E ele tem lutado bastante por esse ministério e com certeza é algo que é bênção na vida de muitas pessoas, é uma bênção na nossa nação, no Brasil, né? É um ministério que tem início lá nos Estados Unidos, mas que, por graça e misericórdia, chegou aqui ao Brasil. O pastor Ayrton Williams, né, envolvido aí no aconselhamento bíblico, tem trazido pessoas aí de vários lugares do mundo, né, para ministrarem sobre o aconselhamento bíblico aqui no Brasil, né? Então, tem sido uma pessoa usada nesse sentido também, né? Com certeza, dentro do aconselhamento bíblico, né, também tem ajudado muitos casais, e então é alguém que vale a pena ouvir, né? Ele tem alguns livros escritos também, né? Por sinal, a nossa igreja, né, alguns membros aqui com certeza participaram, né, de um tempo que nós estivemos juntos aí olhando para um livro dele, né? Foi muito útil pensar a respeito do sofrimento, né? Basicamente eram pregações aí no livro de Jó, né? E nós pudemos ali ser abençoados com aquelas ministrações, né, escritas. Foi muito bacana. É alguém que preza pelo ensino bíblico, é alguém que está voltado aí no meio acadêmico, né, na teologia. Ele tem profundidade aí tanto no hebraico como no grego, né? Então, se ele falar alguma coisa aí no nosso encontro agora, você pode questioná-lo livremente, tá bom? E fala isso sério, né? Nós teremos aí um período, então, em que ele vai ministrar e logo depois teremos perguntas, né? Estaremos abertos aí para perguntas e respostas. E vocês podem apertá-lo, viu? Se vocês entenderem aí que alguma coisa aí em alguma das línguas originais aí não foram bem colocadas, pode apertá-lo aí, tá bom? Pastor Ayrton, ele fez muita e faz muita diferença na minha vida, né? Algo que chamou muito a minha atenção e que me marcou nas conversas que eu já tive com ele, ou que o escutei numa preleção semelhante à que teremos hoje, né? Foi a de nunca tente roubar a glória de Deus, nunca. Isso foi falado no encontro já há muitos anos, eu ouvi ele falando sobre isso aí, e isso me chamou muita atenção, né? É claro que, como um pecador que sou, em alguns momentos eu tento fazer isso, né? Mas por conta daquilo que ele me falou, o Espírito Santo de Deus chama a minha atenção nisso. Então, isso tem marcado a minha vida no casamento, tem marcado a minha vida como pastor, né? Na minha dinâmica pastoral, na minha vida do dia a dia, né? Nunca tente roubar a glória de Deus. Isso é o que da vida dele passou para mim, né? Então, louvo a Deus pela vida dele, por ter deixado isso marcado na minha vida, né? Então, isso faz muita diferença. Não tive a oportunidade de falar isso para ele em nenhum momento, estou falando agora, estou falando para todos vocês, né? Então, louvo a Deus pela vida do pastor Ayrton Williams. Irmãos, eu dei uma leve explanada aqui, uma pincelada, né, a respeito aí do ministério
de vida aí do pastor Ayrton, né? Mas a gente poderia, como eu disse, a gente poderia falar aqui por horas a respeito da vida dele, né? Mas não é esse o objetivo. Só quero dizer que, irmãos, nós estamos com uma pessoa abençoada. Então, vale a pena ouvi-lo. Pastor Ayrton, por favor, nos ajude a pensar um pouquinho a respeito de um casamento que faz a diferença nesse mundo. Nos ajude a pensar um pouquinho sobre isso. Fique à vontade. Amém. Amém. Ok, irmãos, eu primeiro quero agradecer, né, o convite da igreja para falar a vocês nessa noite. Para mim é sempre uma honra quando eu recebo um convite, porque isso envolve duas questões para mim. Primeiro, sem dúvida, o privilégio de poder compartilhar a palavra de Deus. E todos que são chamados para o ministério da palavra se alegram em poder compartilhar a palavra. Segundo, a honra pelo convite, porque isso implica em confiança. O pastor Eugênio me convidou, isso significa que ele confia que eu poderei dar aos irmãos a palavra de Deus com fidelidade. Então, eu agradeço pela confiança. Para que a gente possa ter uma boa dinâmica hoje à noite, eu vou desativar o som dos irmãos, né, para que não haja interferência. Porém, a qualquer momento, eu reservei, depois da minha palestra hoje à noite com vocês, o tempo para as perguntas. Então, quando eu terminar, aí os irmãos que quiserem fazer a pergunta, é só ir lá no seu ícone aí no Zoom e liberar o microfone. Ele fica liberado a hora que você quiser abrir, tá? Eu vou só pedir permissão aos irmãos para desativar o som aqui de todos nesse momento, para que... deixa eu só lembrar como é que faz aqui, que eu esqueci. Eu achei. Isso. Então, a partir de agora, os irmãos vão ficar sem o som, que se impede que haja interferência. Bom? E eu quero iniciar, então, fazendo uma leitura de um texto que tem sido, para mim, um texto de reflexão sobre família há muito tempo. E eu confesso que ainda não consegui compreender todas as dimensões que esse texto traz, na verdade. Então, hoje eu quero fazer um apanhado de coisas que eu tenho aprendido ao longo da vida, como pastor, como um exegeta, desse texto que está lá em Gênesis 2, tá? A partir do versículo 18. Texto muito conhecido, mas que tem norteado a minha vida conjugal pessoalmente e, como conselheiro bíblico, tem me ajudado a ensinar outras pessoas sobre essa questão do casamento. E quando o pastor Eugênio colocou essa questão da diferença nossa no mundo, eu acho que exatamente está aqui o problema do porquê que nossas igrejas, nossas famílias não têm feito diferença. Então, Gênesis 2, a partir do versículo 18, tá? Diz assim: e eu vou fazer algumas alterações aqui na tradução à medida que eu julgar importante, e depois eu explico. Então, já no início, né? Portanto, disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Eu quero orar com você, pedir a Deus que nos ajude a compreender algumas coisas, né, que ele tem me ensinado ao longo dos anos sobre essa passagem.
e lhe pedir que deixe a sua Bíblia aberta. Eu quero ficar olhando esse texto com você. Tá bom? Então vamos orar? Deus Pai, muito obrigado por essa noite, pelo privilégio que o Senhor nos dá de nos reunirmos como teu corpo, buscando alimento para nossas vidas e de uma forma muito especial para os nossos relacionamentos familiares. Ajuda-nos a compreender a tua palavra, ajuda-nos a vivermos essa palavra e ajuda-nos a proclamarmos esta palavra, Senhor. Que o teu Espírito nos ajude nessa noite a cumprirmos isto e converta o nosso coração a ti mesmo naquilo que precisamos ser convertidos a ti, em nome de Jesus. Amém. Quando nós falamos de casamento, eu acho que um dos pontos que tem sido um grande problema para qualquer impacto da igreja ou das famílias das nossas igrejas no mundo é a definição de qual é o propósito do casamento. Por que nós casamos? Qual é a razão para casar? Então, me permita compartilhar um pouco com vocês a minha peregrinação sobre isso. Eu sou filho de uma longa tradição de presbiterianos do norte do Brasil. Meu tio-avô foi o missionário fundador do presbiterianismo do norte. E dentro desse círculo presbiteriano, mais especificamente, a minha formação é puritana. Eu recebi uma formação puritana da qual eu sou muito grato a Deus. Eu louvo a Deus por ter recebido essa formação. Uma formação que tem um foco exclusivamente na palavra de Deus, como palavra de Deus, e que requer obediência. Então, à medida que eu fui crescendo, eu fui entendendo, por exemplo, que nós não deveríamos nos relacionar, no caso o homem, com nenhuma mulher, se a intenção não fosse o casamento. Isso desde cedo. Eu conheci a Jesus Cristo com 11 anos de idade, e isso então se tornou ainda mais forte na minha vida. E aí eu comecei a procurar entender por que eu deveria casar. E aí eu perguntei a algumas pessoas na época, e a resposta que eu ouvia era a seguinte, que eu só seria uma pessoa feliz depois que eu casasse. E aquilo era meio confuso na minha cabeça por uma questão simples. Primeiro, eu era uma pessoa convertida ali, amava Jesus e era feliz por ter conhecido Jesus. Segundo, porque eu não precisava me queixar da vida de nada. Meu pai era um homem rico e não nos faltava nada. Meu pai era um homem crente, minha mãe crente. Então, quando falavam de eu precisava casar para ser feliz, eu ficava pensando, mas em que sentido o casamento pode me fazer feliz? Se, do ponto de vista espiritual, eu sou um homem feliz. Se, do ponto de vista material, não me falta nada e eu sou feliz. Em que sentido? E eu ainda tinha uma outra crise. Se eu casar para ser feliz, isso não é egoísmo? Quem casa buscando ser feliz não revela um coração egoísta? Porque se eu caso para ser feliz e, de repente, a minha esposa não atende às minhas expectativas e eu, então, acho que eu sou uma pessoa infeliz, eu teria o direito, entre aspas, de, naturalmente, pedir o divórcio porque minha esposa não atende meus interesses. E é interessante que quando a gente estuda o Novo Testamento, lá nas questões de divórcio e tal, quando os fariseus chegam para Jesus e questionam se o homem poderia dar o divórcio por qualquer motivo, esse era um dos tópicos, né? Na doutrina de um rabino muito conhecido da época do Novo Testamento, Hillel. Se a sua esposa não cozinhasse do jeito que você queria, se ela não arrumasse a casa como você entendia, ou seja, nas entrelinhas o que Hillel estava dizendo era, se ela não atende às suas expectativas, você pode dar a carta de divórcio. E daí veio a pergunta para Jesus, por qualquer motivo pode dar? Então veja, quando eu caso com a perspectiva da felicidade, eu vou me tornar uma pessoa egoísta. Infelizmente, muitos crentes estão casando com essa visão, e então eles não são em nada diferente do mundo.
quando eles sentem que suas esposas ou as esposas perdem, que isso está muito em voga hoje, tá? As esposas perdem a esperança com o marido, elas se sentem frustradas, e aí eu não sou feliz, eu dou o divórcio. Então, desde o início, aquela coisa que tentaram me ensinar como o casamento para ser feliz, não fazia sentido para mim, nem biblicamente, nem humanamente. Eu disse, bom, não faz sentido. Mas como eu era novo, não me preocupei com isso. E aí tive um outro pastor lá na casa dos meus 17 anos, e aí já querendo sim casar, eu conversei com ele e perguntei, pastor, vamos lá, eu não tenho intenção de ficar muitos anos sem casar. Eu entendo que, biblicamente, eu tenho que casar. Deus instituiu o casamento, eu tenho que casar. Qual é o propósito? Esse pastor olhou para mim e disse assim, nós casamos para fazer o outro feliz. Eu achei, poxa, que isso é bonito. Né? O outro é o meu foco. Parece bíblico isso daí. E eu tomei aquilo assim, bom, então eu casei para fazer o outro feliz. Só que à medida que eu fui amadurecendo nas minhas leituras bíblicas, eu fui descobrindo que isso também era uma grande mentira. Por quê? Primeiro, porque esse negócio de fazer o outro feliz constrói um altar de idolatria em torno do outro. Ou seja, o outro passa a ser um ídolo para mim. Quando eu precisar confrontá-lo em alguma coisa que ele está fazendo de errado, eu vou me sentir constrangido, porque aquela confrontação necessária não vai deixá-lo feliz. Não vai deixá-la feliz. Então, esse negócio de fazer o outro feliz, isso também bate. Porque eu crio um altar de idolatria. O segundo problema em torno dessa visão é, de novo, o problema do nosso egoísmo que opera nisso. No final das contas, eu faço o que faço pelo bem do outro, na expectativa que ele me retribua. Veja o livro do Gary Chapman, As 5 Linguagens do Amor, ele é baseado nesse conceito de retribuição. Eu faço por você e espero a retribuição de. Ou seja, o amor na Bíblia, ele é totalmente altruísta. Totalmente altruísta. É um Deus que ama, independente de ser amado. É um Deus que se dá, independente das nossas ingratidões, mesmo convertidas. Ou seja, ele não bate com o modelo do amor bíblico, que é altruísta. Então, se ele não é altruísta, o contrário disso é o egoísmo. Então, eu brinco com o pessoal dizendo, olha, cedo ou tarde, se você acredita que casou para fazer o outro feliz, você vai descobrir que você não nasceu com vocação para Madre Teresa de Calcutá. Até porque a própria Madre Teresa de Calcutá não tinha vocação para ela mesma. Se você lê o livro da Madre Teresa, né, as cartas de Madre Teresa, você vai ver que uma das coisas que ela se ressente nas cartas dela é dela se doar tanto às pessoas e não receber em troca. Ou seja, nem a Madre Teresa de Calcutá tinha vocação para a Madre Teresa de Calcutá, como nós pintamos o quadro. Ou seja, cedo ou tarde, se eu não recebo de volta aquilo que eu estou dando ao outro pelo bem e a felicidade dele, eu vou me cansar. Eu vou me cansar. E ao me cansar, isso abre outras portas para pecados na nossa vida conjugal, na vida familiar. Então, eu digo, Senhor, eu não nasci e nem vou casar para fazer o outro feliz. Isso é cair num problema muito grave. E veja, quando eu coloco a felicidade como a base do casamento, eu, na verdade, estou construindo algo totalmente errado, porque, de alguma forma ou de outra, quem é o centro dessa reflexão, desse objetivo, é o homem. Ou eu sou feliz, ou eu faço o outro feliz, e em momento algum nós vemos uma perspectiva teocêntrica. Em momento algum, Deus está no centro dessa conversa.
Deus é apenas um instrumento, um objeto, algum ser que está ali para que o outro me faça feliz ou que me ajude a fazer o outro feliz, de tal forma que quem está no centro dessa relação é o homem. Ou seja, esse tipo de mentalidade é uma mentalidade antropocêntrica. Então, o que a gente está vendo hoje é que a igreja, depois da década de 70, a gente tem como marcar essa reviravolta de uma forma bem interessante, porque na década de 70 que se consolida a chamada pós-modernidade. E um dos pilares da pós-modernidade é exatamente essa coisa do culto ao indivíduo, do culto à pessoa. E a partir daí, a igreja começa a ensinar sobre casamento, não mais sob uma perspectiva bíblica, não mais olhando para a Bíblia e querendo ser fiel ao que a Bíblia ensina. Então, quando eu estava no meu seminário, né, eu estudei no Seminário Presbiteriano de Campinas, peguei uma grade lá de 5 anos de tempo integral. Depois eu estudei mais 2 anos na Universidade Luterana, no Rio Grande do Sul. E durante todo esse tempo, essa era uma questão que eu tinha na minha cabeça. Até que eu cheguei a esse texto de Gênesis 2 novamente. E foi a leitura em hebraico do texto que me ajudou a perceber algumas coisas que depois, olhando os comentários, os bons comentários de Gênesis, eu disse, puxa, essa questão está lá o tempo todo e a gente não faz um nexo dela. Então, eu queria que você olhasse comigo de novo esse texto de Gênesis 2, na primeira palavra. A minha tradução, ela diz assim, disse mais o Senhor Deus. O problema é que em hebraico, nós não temos exatamente essa frase, disse mais. Nós temos lá, Vayomer Elohim. Ou seja, quem sabe o hebraico sabe que esse vai, Omer, o vá, ali é o vav conjuntivo. E que nesse caso do discurso, ele está concluindo um discurso. Então, a tradução correta, de acordo com o discurso, veja, a discussão não é se ele pode significar disse mais, mas à luz do discurso, qual seria o significado desse vav conjuntivo? Então, ele funciona como uma finalização de um discurso que começa no capítulo 2, versículo 4. Capítulo 2, versículo 4, começa um discurso, que na verdade é um desdobramento do discurso do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 3. Então, chega no versículo 18, ele está concluindo. Então, como conclusão seria, portanto, disse. Diante de todo o discurso feito, portanto, disse o Senhor. Não é bom que o homem esteja só. E isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Olha, mas peraí, portanto, o quê? Por que ele colocou a ideia conclusiva do discurso a partir daqui, e isso culmina com a criação da mulher e a instituição do casamento? Então, a gente tem que voltar ao discurso que começou a ser feito, e a gente tem esse discurso no todo, lembra que eu falei que é um desdobramento no capítulo 2, porque o primeiro discurso é do capítulo 1. Quando Deus começa a criar o mundo, diz lá o texto, no princípio criou Deus. É interessante observar que Deus vai criando o mundo de uma forma muito lógica e progressiva. Só para você entender, diz lá no versículo 2 que o mundo era sem forma e vazio. Os primeiros 3 dias da criação, Deus dá forma ao mundo. Nos últimos 3 dias, ele começa a povoar o mundo. E ele conclui o povoamento do mundo criado com o ser humano. Só que ao criar o ser humano, ele diz a esse ser humano que ele deveria ter domínio. Tenha ele domínio sobre as aves do céu, os peixes do mar e tal. Isso na teologia é chamado de mandato. É quando Deus entrega ao homem um poder para representá-lo através do domínio da criação. Depois, no versículo 28, diz assim, crescei e multiplicai-vos. É o segundo mandato. Deus outorga o poder do homem de se multiplicar
para criar, então, segundo a teologia do Gênesis, uma descendência bendita que dará continuidade e a construção de uma sociedade segundo Deus. E então, quando a gente chega no capítulo 2, versículo 15 e 17, Deus coloca um terceiro mandato. Você não vai comer da árvore, do fruto da árvore que está no meio do jardim. Onde Deus estabeleceria o chamado mandato espiritual. Então, nós temos ali o mandato cultural, tem aí de domínio, mandato social, crescer e multiplicai-vos, e temos, então, o mandato espiritual. Quando ele termina de entregar esses mandatos, e aí, porque o nosso tempo é curto, tá? Não dá para explorar isso com vocês, mas o meu irmão, o pastor Alex, que é o diretor da CB, ele escreveu um livro muito legal sobre isso, chamado As Dimensões dos Relacionamentos Humanos, que vale muito a pena você ler. Então, quando Deus termina de entregar esses mandatos, aí o texto diz: portanto, disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Ora, por que não é bom que o homem esteja só? Porque Deus quer ver o homem feliz? Porque ele quer fazer uma companheira para o homem fazê-la feliz? Não. É porque ele entregou ao homem 3 mandatos que seriam difíceis para ele cumprir como representante de Deus no mundo criado sozinho. Veja, de uma forma muito óbvia, o crescer e multiplicar-vos. Adão não teria como crescer e multiplicar em si mesmo. Ele precisava de uma auxiliadora. E aí Deus, então, decide fazer Eva, que Deus define como uma auxiliadora idônea. Olha que interessante. Essas 2 palavras em hebraico, elas têm um significado interessantíssimo no discurso. Veja de novo. O meu segundo mestrado foi em linguística, exatamente porque eu queria entender melhor como que as palavras adquiriam significado. Então, eu não acredito naquela, em hebraico significa. Não, no discurso significa. Então, a ideia de uma auxiliadora idônea no discurso, ela é muito interessante. Auxiliadora é exatamente a ideia da palavra hebraica de alguém que foi colocado ali para ajudar esse homem a alguma coisa. A o quê? Cumprir o mandato da criação. E idônea é uma palavra hebraica que no discurso aí tem a ideia de que ela está em pé de igualdade com o homem em termos de atribuições intelectuais, mas não funcionais. Porque ela vem para ajudar o homem. Então, o responsável é o homem, mas ela está em condições, em pé de igualdade com ele para ajudá-lo. Então, ela não é inferiorizada, né? Mas é o homem que vai estar à frente. Tá? Então, entendendo esse contexto do discurso, por que Deus criou o casamento? Quando o texto diz lá no versículo 26, 1:26, façamos o homem à nossa imagem, Deus nos criou para sermos a representação dele no mundo criado. É isso que a teologia reformada diz. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus. Glorificar a Deus é revelar esse Deus para o mundo. Mas como eu, homem, sozinho, não posso revelar Deus, Deus cria o casamento, institui o casamento, para que com a minha esposa eu possa revelar a imagem de Deus para o mundo. Ou seja, a glória dele manifesta através da vida conjugal. Observe que nessa perspectiva, a imagem central é Deus, não é o homem. É a glória de Deus manifesta, não o homem. Então, qual é o propósito do meu casamento? O meu casamento foi instituído por Deus para que, através dele, eu pudesse revelar a glória de Deus para o mundo. Isso é mais interessante ainda quando você aprofunda esse entendimento na teologia. Porque, veja, há um princípio na teologia e na ciência, tá? Não é só na teologia, em qualquer ciência. E você pode pensar em fazer esse exercício agora aí. Tudo que é criado a partir de uma referência. Não existe nada criado sem uma referência.
Eu sempre dou um exemplo simples, né? Então, por exemplo, o homem sempre sonhou em voar. A referência dele era o pássaro. E é dessa referência que ele desenvolve todo o conceito de avião. Quando o homem passa a desenvolver a ideia de explorar o fundo do mar e desenvolve o conceito do submarino, as baleias são a referência dos cientistas para desenvolver o conceito de submarino. E a gente poderia dar exemplo, porque absolutamente tudo que é criado a partir de referência. Então, a Bíblia diz que Deus criou tudo, e a pergunta é, se ele criou a partir do quê? Qual é a referência da criação? E é simples, o próprio Deus. É isso que nós chamamos na teologia de teorreferência. Deus é a referência de tudo que foi criado. Tanto é verdade que lá em Romanos capítulo 1, 18, quando o apóstolo Paulo mostra que os homens são indesculpáveis diante de Deus, ele diz, ora, tudo que nós podemos saber sobre Deus, né, a sua existência, o seu eterno poder, os seus atributos invisíveis, se pode conhecer através da natureza. Por que Paulo está dizendo isso? Porque toda a natureza também reflete o próprio Deus e a sua glória, porque é tudo teorreferente. Então agora você observa a família. Deus nos cria para sermos a referência dele para o mundo. Só que a Bíblia nos revela um Deus triuno. Há apenas um Deus que subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí ele cria um Adão para ser a imagem dele. Como esse Adão poderia referendar a imagem do Deus triuno? Impossível. E aí Deus cria a família, e aí vem a questão, quantas famílias biblicamente nós podemos ter? Uma. Deus odeia o divórcio. Há apenas uma família. E nessa família, um único ser. Quantas pessoas existem nessa família? Um esposo, uma mãe e um filho. É uma única família, representando no pai, na mãe e nos filhos aquilo que a Trindade Santíssima representa. Ou seja, a família é essa visão plena do Deus triuno para o mundo criado. Ou seja, a glória dele é manifesta na vida familiar. Só que quando nós não entendemos esse primeiro princípio e aceitamos o conceito errado do mundo da felicidade, é óbvio que nós vamos nos perder. É óbvio que nós não vamos fazer diferença nenhuma para o mundo. E quando nós falarmos dos nossos problemas familiares com alguém, nós ouviremos, mas se você não é feliz, por que você está nesse casamento? E nós não teremos como dizer qualquer outra coisa, porque nós aceitamos a mentira mundana de que a felicidade é o objetivo. Quando, na verdade, o objetivo de todo casamento é a glória de Deus. Essa é a grande questão. Quando nós partimos desse princípio, isso muda totalmente a nossa perspectiva de relacionamento familiar. Então, me permita 2 exemplos rápidos. Quando eu casei, eu procurei ensinar isso à minha esposa. E levou um tempo para ela assimilar isso, mas ela foi assimilando. E então, uma vez nós tivemos uma discussão, infelizmente, muito séria. E, obviamente, como homem, a minha fala era mais alta e, infelizmente, na maneira que nós conversamos e tivemos essa discussão, eu fui mais agressivo na minha fala. Quando isso aconteceu, minha esposa olhou para mim e disse assim, ok, eu posso até aceitar que você esteja certo, mas há uma coisa que eu não entendi. De que forma, na sua forma de falar comigo, você revelou a glória de Deus para mim? E aí eu brinco com o pessoal, cara, eu estava irado. Quando ela falou isso, aquilo me acendeu mais ira ainda. Só que eu não tinha o que dizer para ela, porque ela tocou no ponto. Como eu revelava a glória de Deus para ela naquela forma de tratá-la? E ali eu estava vencido.
Porque foi quando eu percebi que, por exemplo, eu estava argumentando não porque eu queria ver a glória de Deus manifesta naquele problema que nós precisávamos resolver, mas porque eu queria convencê-lo de que eu estava certo. E eu estava disposto a usar qualquer arma para provar que eu estava certo, ignorando o sentido do casamento, que era revelar a glória de Deus. Numa outra ocasião, já com o nosso filho Arthur, eu precisei disciplinar o Arthur. E eu realmente não tenho o hábito de disciplinar com a ira. Mas naquele dia especificamente eu não consegui dominar a ira. E eu fui muito agressivo com meu filho. Eu acho que ele tinha na época uns 5, 6 anos, por aí. Então ele foi para o quarto chorar. Eu deixei ele no quarto chorando da disciplina que eu dei nele. E fui para a sala. E eu fui para a sala pensar na forma que eu havia agido. Fui pedir perdão a Deus. E aí, depois de um tempo, meu filho saiu do quarto, sentou comigo ali na sala. Sentou do meu lado, ainda chorando um pouquinho, e disse assim: papai, eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que eu agi errado. E eu mereci a disciplina. Mas eu não entendi como o Senhor revelou a glória de Deus para mim, irado como o Senhor estava. Você percebeu a questão? Quando nós partimos o nosso casamento da premissa certa do seu objetivo, meu amigo, o mundo não sabe o que é isso. O mundo não entende. Quando a esposa é uma pessoa difícil, aí o apóstolo Paulo diz que eu tenho que amá-la como Cristo amou a igreja. E assim mesmo se entregou por ela. E a gente diz assim, puxa, mas a igreja não é flor que se cheira, irmãos. Se você olha as definições do povo de Deus no Antigo Testamento e do Novo Testamento, eles são definidos como infiéis, adúlteros. Nós, no caso, a igreja, somos infiéis, adúlteros, mentirosos. E por aí vai. As definições da noiva de Cristo não são das melhores quando a Bíblia faz. Que Paulo diz, você tem que amar como Cristo amou a igreja. Ou seja, não importa como seja a sua esposa, você vai amá-la. Mas é a minha felicidade. Não. Você não entendeu, é a glória de Deus. Porque você, homem, tem que apresentar a sua esposa, como diz o apóstolo Paulo, lavada. Você tem que apresentá-la santificada pela palavra. E qual é a minha motivação? A felicidade? Não, eu não sou feliz quando a minha esposa age contra mim de alguma forma. Eu vou buscar sentido na glória de Deus que exige de mim o cumprimento da missão agora. Quando o esposo age de forma bruta com a esposa, esse tipo de coisa, onde que a esposa vai buscar esperança para o casamento dela? É na glória de Deus. Que através do sofrimento, Deus revela a glória dele nos nossos relacionamentos. Tá? Então veja, quando a glória de Deus é o sentido, muda tudo. Há uns anos atrás, quando eu pastoreava a igreja presbiteriana em Tietê, aí no estado de São Paulo, cidade próxima a Sorocaba, eu estava dando aula numa escola de enfermagem, me pediram para falar sobre psicologia e relacionamentos humanos, e eu fui trabalhar exatamente a questão bíblica. A escola me permitiu trabalhar uma visão bíblica de relacionamentos. E eu falei dessa questão da glória de Deus. E aí uma moça me procurou, pedindo ajuda para o casamento dela. Resumindo, ela tinha 6 anos de casamento, nos primeiros 2 anos entraram numa crise e procuraram uma psicóloga. E a questão da psicóloga era, vocês são felizes? Não. Por quê? O que está acontecendo? E falaram de algumas frustrações e isso culminou em frustrações da sexualidade. O que a psicóloga propôs? Por que vocês não experimentam assistir filmes pornográficos juntos para apimentar a relação e buscar essa felicidade? E eles praticaram. Passado 2 anos, a felicidade faz o que a felicidade sempre faz. Ela se mostra um saco vazio, um saco furado que nunca se enche.
Porque a felicidade ela nunca está satisfeita. Passados 2 anos, estavam lá eles em crise de novo. Tinham cansado de ficar vendo filme pornográfico, tentando imitar aquelas cenas de filme pornográfico. Voltam para a psicóloga. A questão era, o que aconteceu? Vocês perderam a felicidade? Ah, sim e tal. Vamos lá, naquilo que vocês viram de nos filmes, né? Adultos, que eles não falam pornográficos, os filmes adultos. O que mais chamou a atenção de vocês? E aí o cara falou que ele tinha achado interessante o negócio do swing, troca de casais. Por que vocês não experimentam? A esposa reagiu, mas a psicóloga falou, não, veja, vocês têm que quebrar o tabu para serem felizes. E foram experimentar. E aí, naquele momento, ela me procura porque eles tinham decidido ir para o divórcio, porque passaram a ter nojo um do outro. Quando voltaram na psicóloga, dizendo, olha, fizemos e foi pior, a proposta da psicóloga foi, olha, se vocês não estão conseguindo fazer um ao outro feliz, então é melhor ir para o divórcio. Nesse momento, ela entra na escola de enfermagem, começa a participar das minhas aulas, e me procurou, e eu pedi para que ela viesse com o esposo. E disse assim, olha, eu tenho uma outra proposta, uma proposta que vem da Bíblia, e que não tem a ver com a felicidade de vocês. Comecei a mostrar para eles o sentido de Deus ter nos criado e como o casamento é essa expressão máxima da manifestação da glória de Deus. Eles começaram a entender. Eles compreenderam a pecaminosidade deles. Eles creram em Cristo Jesus. E eles foram curados em seus corações. Os filhos deles, nessa época, tinham... Quando ela me procurou, já estavam com 5 anos, o mais velho, e eu acho que 2 anos a menininha. Até em 2016 foi quando eu decidi sair de redes sociais. Eu vi que aquilo realmente não contribuía para a minha vida espiritual, antes, pelo contrário, só atrapalhava. Mas antes de eu sair das redes sociais, eu ainda tinha Facebook, e essa moça me encontrou no Facebook. E ela mandou uma mensagem na época dizendo, pastor, essa aqui é a foto da nossa família. A gente lhe procurou muito tempo no Facebook para poder lhe dizer que aquele tempo de aconselhamento fez toda a diferença. Aqui estão nossos filhos, já tinham passado 10 anos essa história. O garoto dela estava já com uns 17 para 18, a menina ali com seus 13, 14. E assim, nós continuamos em Cristo, lá na primeira igreja batista de Tietê, né? E o que fez a diferença na vida deles e passou a fazer diferença para outros? Cara, eles não estão pautados na ideia da felicidade. Eles entenderam que o portanto disso, Senhor, não é bom que o homem esteja só, é porque Deus entregou ao homem a missão de revelar ele, Deus, para o mundo, e agora ele precisava de uma auxiliadora para que ele, Deus, fosse manifesto para o mundo através da vida familiar deles. Me permita aplicar esse conceito ainda de uma outra forma. E nesse ponto as mulheres às vezes ficam com muita raiva de mim quando eu falo isso e eu digo, olha, espere eu molhar o bico. Tá? Quando eu estou falando em casamento, congresso de família, sobre esse tópico, eu digo, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Todo dia quando eu acordo, e eu não estou brincando, tá? A última coisa que eu quero ver na minha frente é a cara da minha esposa. É a última coisa que eu quero ver. E de uma forma muito honesta, eu espero que a última coisa que a minha esposa queira ver é a minha cara. Por quê? Porque nem eu, nem ela fomos chamados para refletirmos a nós mesmos um para o outro. Nós fomos chamados para refletir a imagem de Deus que se manifestou a nós na pessoa de Jesus. Eu quero acordar e poder saber que naquele dia eu vou ver a imagem de Cristo na minha esposa e que ela verá em mim a imagem de Cristo. E se nós conseguirmos manifestar essa imagem de Cristo um para o outro, Deus estará sendo glorificado. Se meus filhos puderem ver a imagem de Deus
em mim, na minha esposa, Deus estará sendo glorificado. O apóstolo Paulo, falando aos Efésios, antes de falar da família, ele diz, olha, vocês têm que andar de modo digno do chamado, e ali é a salvação. O chamado no capítulo 4, versículo 1 de Efésios, é sobre a salvação. O chamado digno de você, andar de modo digno do chamado de vocês. Então, lá no capítulo 5, versículo 1, que continua o discurso, ele abre em 4:1, mas em 5:1 continua o discurso. Ele coloca a terceira questão, que significa andar de modo digno. Ele diz, sede, pois, imitadores de Deus. Você não está aqui para refletir você. Você não está aqui para refletir sua felicidade, seus interesses, seus anseios, seus sonhos, seus projetos. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. É nada disso. Isso tudo é humanismo, onde o homem é o centro e não Deus. E Deus não nos criou para isso. Então, esse é o grande ponto. Eu não casei. Aí vem a grande máxima que eu tenho usado com casais que querem fazer diferença para a sua própria vida familiar, porque eu não estou tão preocupado em fazer diferença para o mundo. Eu quero apenas fazer a diferença que Deus quer na minha casa. E se eu conseguir ter essa diferença na minha casa, é óbvio que as pessoas ao meu redor serão impactadas. Então, a grande máxima que eu tenho colocado é, perceba, nesse projeto de Deus, Deus não está preocupado com a nossa felicidade. Ele não criou o casamento para que eu seja feliz. Deus instituiu o casamento para que ele, Deus, seja glorificado. Aí a pergunta que geralmente eu ouço é, mas e a felicidade? Veja como nós somos tão contaminados com essa ideia de sermos felizes. Eu digo, olha, se você prestou atenção, a felicidade é o resultado para o que você foi criado. Se você consegue viver uma vida que glorifica a Deus, adivinha qual é o resultado natural disso e não uma busca? A felicidade. Eu não casei para ser feliz e eu, em momento algum, me comprometi com a minha esposa em fazê-la feliz. Nós nos comprometemos em glorificar a Deus. E isso nos ajuda a perceber mais claramente quando pecamos um contra o outro. À medida que nós conseguimos andar glorificando a Deus, adivinha o que acontece? Eu sou um homem feliz com o meu casamento. Minha esposa é uma esposa feliz com o nosso casamento. Se você sentar com meus filhos, você vai ver que eles são felizes com o lar que eles têm. Por quê? Porque nós focamos na felicidade? Nunca. Nunca. Isso nunca esteve em discussão na minha casa. Ah, vamos ser felizes. Não. Deus nos criou e nos instituiu como família para glorificarmos a Ele. E à medida que nós conseguimos avançar nesse sentido, nós somos felizes. Uma vez falando sobre educação de filhos e falando como isso se aplica na educação de filhos, uma psicóloga cristã disse para mim assim, pastor, mas desse jeito eu acho que seus filhos são traumatizados. E eu disse, olha, deixa eu te dizer uma coisa. A melhor forma de você saber se o que eu estou te dizendo é verdade ou não é você passando uma semana com a minha família. E eu estou lhe convidando. Porque nós recebemos pessoas em nossa casa para ficar em aconselhamento conosco durante tempo. Nós já recebemos casais que moraram conosco 6 meses para poder ser ajudados na prática, um discipulado mesmo de morar com a minha família. Eu disse, se você quiser, eu te convido. Nós temos um quarto para isso lá na minha casa. Você pode passar uma semana e você vai poder ver se meus filhos são traumatizados ou se eles são felizes. Eu lembro quando o meu mentor de aconselhamento bíblico, reverendo Vadislau Martins Gomes, ficou um tempo comigo. O Arthur tinha 2 anos e pouquinho. O Arthur é meu filho primogênito, está com 13 anos, hoje maior que o pai. O reverendo Vadislau, quando ele terminou aquele tempo conosco, ele olhou e disse assim, seu filho é um filho feliz.
Pastor Jairo Cáceres, quando veio dar um curso aqui na nossa instituição, ficou uma semana na minha casa, de segunda a sábado. E o Jairo ficou também feliz em ver a felicidade que há na minha casa. Agora, por que nós colocamos isso como alvo? Se nós tivéssemos colocado como alvo, provavelmente eu já estaria divorciado. Provavelmente meus filhos teriam raiva de mim. Não, eles sempre entenderam, Deus nos constituiu família para glorificarmos a Ele, para revelarmos a imagem dEle entre nós, primeiramente, e de nós para o mundo. Agora, se a igreja aceita a tese ou a premissa do mundo, que o objetivo é a felicidade, bom, a igreja está se tornando egoísta nos seus relacionamentos e os casamentos se tornando mesquinhos na forma de se relacionarem. Não tem como fazer diferença. Então, nós precisamos começar a pensar, puxa, por que eu casei? Qual é a minha motivação no casamento? Deus glorificado ou a minha satisfação pessoal? Esse é o primeiro ponto. Como o nosso tempo é muito curto, quais são as outras questões que esse texto tem me mostrado? Tá, eu fui criado para glorificar a Deus. Eu sei que eu glorifico a Deus na pessoa de Cristo manifesta em nós, na imagem de Cristo sendo revelada, construída e amadurecida na nossa família. Mas de uma forma prática, como é que isso acontece? Então, veja, se o discurso que leva até o capítulo 2, versículo 18, começa a primeira etapa dele na criação de Gênesis 1 e depois em Gênesis 2:4, há uma questão em Gênesis 1 que reflete toda a questão da glória de Deus. E aqui não dá para eu explicar para você com o tempo. Eu quero apenas pontuar. Ora, Deus me criou para refletir a Ele no mundo criado. E a primeira coisa que eu tenho lá em Gênesis 1 é quando diz, no princípio criou Deus. E Deus, então, nos deu a capacidade de criar, de sermos criativos. Veja, quando Adão recebe Eva lá em Gênesis 2, ele faz poesia e música para receber sua mulher. A expressão hebraica lá, esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, em hebraico isso é uma poesia. E se você sabe um pouquinho mais de hebraico, você sabe que ela está metrificada ali, indicando pelos sinais de leitura que ela foi cantada. Ela era uma canção. Então, veja, Deus é glorificado quando eu uso a capacidade da criação para revelar a glória dele nos nossos relacionamentos. O problema é que o pecado nos faz usar a capacidade criativa para nos agredirmos, para nos afastarmos um do outro e para cometermos toda a sorte de pecado. E aí entra o adultério, porque o adultério só é possível porque o homem tem a capacidade de criar o mal para desenvolver um relacionamento adúltero. Ou seja, Deus é glorificado de uma forma prática no meu relacionamento na primeira questão. Ele cria e designa o homem que também crie para revelar a ele. Segunda questão prática. Versículo 2 do capítulo 1 diz assim, e a terra era sem forma e vazia. E a gente viu, primeiros 3 dias Deus dá forma, depois ele povoa. Ou seja, Deus pega o caos, porque a palavra hebraica, a frase hebraica tohu vavohu, que aparece ali, ela não é, a boa tradução dela não é sem forma e vazia. Ela era desértica e sem vida. Essa é a ideia. Você pode estudar esses termos hebraicos ali. E então Deus pega o caos, que no final das contas aí é o caos. E ele desfaz o caos, trazendo vida. Ora, o que Deus quer no meu relacionamento? Existe muito caos na minha forma de me relacionar. E Deus é glorificado quando nos nossos relacionamentos nós conseguimos ordenar e organizar a vida um do outro com o foco na glória de Deus.
Ou seja, eu aprendo muito com minha esposa, ela comigo, meus filhos conosco e nós também com eles, no sentido de irmos organizando a nossa vida, o caos que existe no relacionamento, para a ordem proposta por Deus. Terceira questão, entenda que eu estou sendo muito rápido, eu não tenho tempo de explicar tudo isso, mas eu espero que você esteja entendendo. Terceira questão, diz o texto então que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo e que havia trevas na face do abismo. Então o primeiro ato de Deus sobre o mundo criado é haja luz. Luz. Trazer a clareza sobre aquilo que está acontecendo. Como Deus é glorificado? Quando nós, como cristãos na vida familiar, somos luz para o que há de trevas na vida um do outro. Quando minha esposa pode me ajudar a ver as trevas que operam em mim e que se opõem à luz de Cristo que deveria estar ali. Quando eu posso chegar à minha esposa e revelar a luz de Cristo a ela sobre as trevas que operam no processo de amadurecimento dela e assim sobre nossos filhos. Ou seja, Deus é glorificado quando nós podemos revelar essa luz que orienta a nossa caminhada. Há uma quarta questão. Depois que Deus cria absolutamente tudo, você lembra que cada vez que ele vai criando ali em Gênesis 1, vai dizendo, e viu Deus que isso era bom, e viu Deus que isso era bom, e de repente chega lá no final e diz assim, e viu Deus que tudo isso era muito bom. Meoto. De onde Deus tirou a referência do que era bom? Porque esse é um atributo que precisa de referência. Bom, como? Qual é a referência que você está me dando do que é bom? Deus só tinha ele como referência. Ou seja, Deus revela a sua glória por meio da bondade dele manifesta ao mundo para que o mundo seja bom. Eu não tenho como construir um casamento que glorifique a Deus se a bondade não faz parte disso. E vejam, nós às vezes ignoramos a bondade no nosso trato. De novo, a gente vai ver isso lá na queda. Enquanto o homem recebe Eva com música e poesia na criação, depois do pecado, quem te fez saber que estavas nu, Adão? É a mulher que tu me deste. Não tem mais bondade, agora é cada um por si. Aqui, ó, ela foi a culpada, mas na verdade o Senhor é o principal culpado, porque eu não te pedi mulher nenhuma. Ou seja, há uma revolta com Deus e há uma maldade agora revelada de não proteger a esposa, de não assumir a sua responsabilidade como homem, como líder no jardim e jogar a sua esposa para a punição. A bondade foi embora. Então, veja, a glória de Deus é manifesta quando esses atributos começam a se revelar, a criatividade, a ordem do caos, a luz manifesta e a bondade de Deus. Isso faz com que Deus seja conhecido e revelado na nossa casa. Agora, quando eu volto ao conceito da felicidade, o que me faz feliz? Eu vou exigir o que da minha esposa para ser feliz? Então, me permitam, porque eu, inclusive, tenho pregado ultimamente sobre esse problema da volta, da chegada do anticristo, que uma das agendas do anticristo é a perversão sexual. E o apóstolo Paulo chama atenção exatamente sobre essa questão. Veja, o leito, diz o escritor de Hebreus, deveria ser sem mácula. Sem mácula. E uma outra palavra que ele usa lá, sem pornografias. Literalmente, o texto grego é isso. Sem o adultério e sem a pornografia. Quando essas coisas não se revelam, né, a criatividade, a ordem do caos, a luz manifesta, a bondade de Deus, e eu quero viver pela felicidade, então eu começo a levar para dentro da minha casa, no meu relacionamento sexual com minha esposa, a pornografia, que inclusive pode machucá-la. Por exemplo, até um tempo atrás era consenso tranquilo entre todos os crentes que sexo anal é pecado. Hoje não, em nome da felicidade, tem pastor dizendo que dentro de 4 paredes vale tudo. Em nome da felicidade. Não importa se isso é humilhante para a esposa.
Não importa se do ponto de vista médico eu a estou machucando, porque eu quero ser feliz. E a felicidade corre atrás do prazer. E o prazer pelo prazer é uma idolatria que mata o outro. Então, veja, se nós não partirmos de uma revisão conceitual do porquê estamos casados, e se nós não partirmos para uma busca de fato da imagem de Deus no nosso relacionamento, na demonstração de um para com o outro, como é que eu quero revelar a glória de Deus? E como é que eu quero que meu casamento faça a diferença do mundo? Nenhuma. A gente vai ser apenas mais do mesmo pecado que assolapa o mundo que a gente está vivendo. Ok. Há muitas outras coisas aqui. Eu gostaria de explorar melhor todos esses 4 pontos aí que eu dei a vocês. E eu quero terminar, então, com um ponto só, de novo, en passant. Quando Deus estabelece, então, o casamento em Gênesis 2, ele diz assim, e vocês serão uma só carne. O que significa ser uma só carne? É interessante isso aqui. Eu ouvi também muitas explicações sem mostrar no discurso da Bíblia o que isso significava. Então eu ouvi um discurso do tipo assim, ora, 1 mais 1 nunca é 1, é sempre 2. A menos que você renuncie 50% de você, ele renuncie 50%, que aí 0,50 com 0,50 dá 1. E eu achava isso bonito. Até que eu entendi qual era a natureza desse casamento. Casamento na Bíblia não é um contrato. Não é um contrato. É um pacto. Quem quiser entender mais essa discussão aí, pode ler o livro lá do Andreas Kostenberger, Deus, Casamento e Família, o melhor livro disparado em termos de análise bíblica que eu já li na minha vida sobre esse assunto. E lá ele vai mostrar que casamento não é contrato. Casamento é pacto. Ser uma só carne era uma linguagem que estava atrelado ao pacto. E aí onde que Deus demonstra claramente o pacto? Lá em Gênesis 15, veja o mesmo discurso, Gênesis. Ele chama Abraão para fazer o pacto com Abraão e diz, olha, vamos fazer um pacto. Você vai pegar alguns animais, ele nomeia os animais, você vai partir o animal no meio e vai colocar de frente um para o outro. As metades, uma de frente para a outra. E Abraão vai e faz isso. Ele pega os animais, parte no meio e coloca uma de frente para a outra. No final do dia, Deus vem como um fogo e passa no meio daquelas metades e consome aquelas metades nele. Você entendeu qual é a ideia do pacto? Quando ele diz, e sejam eles uma só carne, não é que eu tenho que renunciar a metade de mim. É por isso que no casamento, no dia do seu casamento, provavelmente você ficou de frente para o seu futuro cônjuge para fazer os votos. Porque essa é a ideia de Gênesis 15. Você está de frente um para o outro e no pacto Deus passa no meio e consome vocês nele. Agora vocês são uma só carne porque vocês foram consumidos em Deus. Não tem esse negócio de, eu vou renunciar a 50%. Não. Você é consumido totalmente em Deus. De tal maneira que eu estou comprometido em obedecer a Deus plenamente, porque eu fui consumido nele. Um bom exemplo que Juan Carlos Ortiz deu sobre essa questão do pacto é a seguinte, é como um homem que vai numa churrascaria e ele começa a comer as carnes e aquelas carnes vão ser digeridas no meu corpo e vão passar a pertencer ao meu corpo. E não vai ter uma carne dizendo, eu não quero ser parte do corpo do pastor Ayrton. Não existe. Só que alguns casamentos se recusam a serem consumidos em Deus. E aí eles lembram muito mais uma carne que está em processo de indigestão.
E eles começam dentro do ser de Deus, dizendo, não, eu não quero mais isso, eu não quero. E aí o único caminho é Deus vomitar essa pessoa, e nós chamamos esse vômito de divórcio. O divórcio é o vômito da carne não digerida em Deus. Por isso que o divórcio é tratado de forma muito grave na Escritura. Eu não tenho como glorificar a Deus se aqueles elementos da imagem de Deus na criação não são manifestos no meu relacionamento. E eu não farei isso se eu não entender que eu tenho que ser digerido em Deus. Tentei condensar aqui um monte de conceitos de um seminário sobre família que eu desenvolvo. Mas é essa a ideia. Quando nós entendemos isso, as pessoas olharão para nós e dirão, cara, me ajuda a ser família como você é família com a sua casa. Eu não terei inveja do ímpio. E o divórcio não será uma alternativa para mim. Amém? Pastor, estou devolvendo a você e abrindo para as suas perguntas. Tá? Quem tiver aí pergunta, estou disponível. Minha esposa hoje teve uma indigestão. E então, o nosso compromisso às 8 horas a gente teve que cancelar. Então, por isso que eu estou mais tranquilo aqui com o horário. Tá bom? Então, eu estou à disposição de vocês. Quem quiser fazer a pergunta, também lembrando, é só você ativar o seu microfone agora, tá bom? Irmãos, aproveitem, sintam-se à vontade aí. Até meia-noite é dia ainda. Pastor, Armando aqui. Boa noite, prazer conhecê-lo. E parabéns pela palestra. Muito boa, muito esclarecedora. Eu tenho, na verdade, um pedido. Não é uma pergunta, mas um pedido. O irmão falou de 3 objetivos para o casamento. Eu lembrei dos 2 últimos, mas não lembrei do primeiro. O segundo era objetivo social e o terceiro era objetivo espiritual. Então, eu queria, primeiro ponto, que o irmão pudesse falar desses 3 objetivos, e quero emendar com uma pergunta, o segundo objetivo está bem expresso no versículo 28. Gênesis 1 diz que frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. Esse pode-se dizer que é a exposição do objetivo social, tá? Ou a base, né, do objetivo social, se pode apontar para esse versículo. Os outros 2 objetivos, eu não consegui ter o versículo que possa embasar, possa ter a base, inclusive o primeiro objetivo. Eu imagino que seja, mas não lembrei o nome que o irmão falou aí. Talvez o irmão pudesse esclarecer. Tá joia. Então, vamos lá. Na verdade, eu preciso só fazer uma correção de termos. Existe apenas um único objetivo. Deus nos criou para sermos a imagem dele no mundo criado. Então, teologicamente, nós chamamos isso de glória de Deus. Deus nos criou para glorificarmos a ele. O que significa glorificar Deus? Revelar a sua imagem para o mundo criado. É apenas esse o objetivo. Como nós faremos isso? Então, vem os mandatos da criação. Deus outorgou a autoridade para que o homem o representasse em 3 esferas. A primeira esfera é o que é chamado na teologia de mandato cultural. Mandato cultural significa que tudo aquilo que vai ser produzido no mundo criado deve refletir a imagem de Deus. E aí, isso está lá já no versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
tenha ele domínio sobre os peixes do mar, as aves dos céus, aí eu não estou com a Bíblia aqui na mão, estou citando de cabeça os répteis que rastejam. E lá no versículo 28, depois de dizer crescei e multiplicai-vos, ele repete de novo o mandato cultural. Tudo que há no mundo está debaixo do domínio do homem. Aí a palavra hebraica para domínio tem a ver com a regência. Para que o homem reja, ou faça a regência disso, porque ele é a minha imagem. Tudo que foi criado, ele agora poderá dominar, porque ele é capaz de refletir a minha imagem sobre esse mundo que foi criado. Então, aí os estudos do discurso de Gênesis, porque, veja, é mais amplo do que o capítulo 1. A gente pega ali o livro de Gênesis e começa a ver como isso funciona no livro todo. Infelizmente, não há um livro traduzido em português, mas que, se souberem inglês, podem adquiri-lo, chamado Genesis Unbound, de John Saylor-Hammer. Espetacular análise que ele vai fazendo. E também do meu professor do primeiro mestrado, o Dr. Van Groningen, Criação e Consumação. Ele vai mostrando todas essas correlações de regência do domínio no próprio livro de Gênesis, onde o homem é chamado a representá-lo naquilo que ele produz sobre o mundo criado. E aí o mandato cultural, por exemplo, ele vai aparecer no trabalho do homem, na cultura desse homem. E a cultura não é a arte, né? Arte é cultura, mas cultura é muito mais amplo. Por exemplo, nós temos piscicultura, agricultura, ou seja, tudo aquilo que eu produzo sobre o mundo criado. O meu lazer ou o meu descanso faz parte do mandato cultural. Então, Deus tem que ser revelado em tudo, na minha cultura, naquilo que eu estou produzindo, porque sou eu que deverei exercer o domínio sobre o mundo criado. Então vem o mandato social, que o irmão já observou aí, versículo 28, 1:28. E quando eu olho na cultura de Gênesis, o que significa o mandato social, aí envolve, primeiro, a constituição da família, depois a sexualidade na família, depois a questão da política ou a estrutura do Estado dentro do mundo caído, que está no mandato, mandato social. E então vem o mandato espiritual. Depois de entregue todas essas ordens, Deus chega no capítulo 2, versículos 15 a 17, e entrega o homem de novo, repassando pelo mandato cultural. Ele diz para Adão, você vai servir, que a palavra hebraica ali literalmente é servir, não é cultivar. Você vai servir o mundo que eu criei, ou o jardim, e vai guardá-lo, vai protegê-lo. Então ele começa pelo mandato cultural, responsabilidade do homem com o mundo criado. E aí ele diz, você não deve comer da árvore que está no meio do jardim. Então agora é uma ordem sobre a obediência à palavra dele, Deus. E aí os teólogos chamam isso de mandato espiritual. E é interessante que Deus dê essa ordem do mandato espiritual pelo seguinte, não há no fruto da árvore que está no meio do jardim nada de místico. O pessoal viaja nessa ideia de que tem alguma coisa mística naquele fruto. Não tinha. Ele era apenas o símbolo representativo da obediência à palavra. Por quê? Porque o mundo foi criado mediante a palavra. Então, o que mantinha o mundo perfeito era a palavra criadora de Deus. E enquanto o homem obedecesse a palavra, o mundo permaneceria perfeito. Então Deus coloca para Adão agora, você não pode comer. Quando o homem come, é interessante que no capítulo 3, versículo 8, Deus chega para ele e diz assim, quem te fez saber que estavas nu? Ou como diria o meu mentor na juventude, o pastor Labieno, ele diz assim, o que Deus está perguntando para ele é, quem te deu uma palavra diferente da minha, que te fez comer do fruto que eu disse para não comer? Ou seja, e aí é mais interessante ainda a gente pensar que João, no seu evangelho, vai apresentar Jesus como o Logos, a palavra de Deus agora que encarna. Por quê? Era a palavra perfeita que criou. A palavra desobedecida trouxe o pecado. E somente a palavra plena encarnada poderia restaurar tudo de novo. Então aqui a gente tem toda uma teologia em torno da palavra no mandato espiritual. Então aqui estão os 3 mandatos que revelam para o mundo
a glória de Deus. Ok? Obrigado, pastor. Irmãos, não, Ok? só ia comentar, né, a respeito do que o presbítero Armando perguntou, se alguém quiser emprestado, né, o livro que o pastor Ayrton citou, né, do irmão dele, irmão de sangue, né, pastor Alex, eu tenho aqui para emprestar, tá bom? As dimensões dos relacionamentos humanos. Vai falar sobre esses mandatos que Deus estabeleceu. Então, se alguém quiser Ah, emprestar, é só me pedir. traz amanhã aí, pastor. Tá bom? Tá bom. Leva amanhã. Então, obrigado, pastor Ayrton, pela Disponha. explicação. Uma dúvida que eu tenho é com relação à palavra que foi usada, o irmão explicou, que talvez não tenha a ver com esse entendimento que muitos talvez pensam com relação à palavra cultura. Quando o irmão fala de mandato cultural, se referindo a todo o nosso ato, nossa vivência, toda nossa vida, digamos assim, pois muitos de nós, inclusive eu pensava que cultura tem relação com sociedade, geografia, onde se encontra essa sociedade e onde se encontra no tempo. Então, eu não sei se esse entendimento está errado, como é que é, pastor? Esse entendimento de cultura, né? que o irmão falou aí, que parece ser, parece ter uma definição diferente daquilo que nós estamos acostumados a entender. Né? Ok. Esse foi um termo que, infelizmente, se perdeu na língua portuguesa. E aí tem essa conotação que o irmão mencionou. Mas quando nós vamos fazer os estudos em sociologia e mesmo em antropologia, que é de onde deriva o conceito cultural, cultura se refere em todo estudo acadêmico àquilo que o homem produz no seu habitat. A cultura é tudo que eu produzo. Veja bem, não é nem como eu vivo, é o que eu produzo. Daí porque algumas atividades receberam, né, esse pós-fixo no seu nome, como eu mencionei, agricultura, piscicultura, suinocultura, avicultura, porque é a produção. E aí quando eu penso, a forma que eu me visto é a produção também, e isso é cultural. A arte que eu produzo é cultura. O meu entendimento de trabalho é cultural, ou seja, porque o trabalho é o que produz. Então, de uma forma acadêmica, né, e resgatando o que é o sentido, de fato, da palavra cultura, a cultura é aquilo que eu produzo no mundo ou no meu habitat. Usando uma linguagem mais sociológica, é o que eu produzo no meu habitat. E Deus estabeleceu exatamente isso, que no mundo que ele, Deus, criou, tudo que eu produzisse deveria refletir a imagem dele. No livro do meu irmão, ele dá um exemplo bem interessante de como nós hoje lidamos com a produção, vamos usar esse termo produção, na verdade seria com a criação de galinhas. Deus estabeleceu um tempo para que galinhas, frangos se desenvolvam. E o homem deveria refletir a imagem de Deus nesse processo, respeitando isso daí, para o seu próprio bem também no mundo criado. Com o tempo, a nossa cultura dessa questão mudou, e eu estive uma vez numa granja e vi isso de perto, luzes ligadas direto lá, para que os frangos não pudessem dormir e pudessem comer mais e mais e mais, e engordar com um monte de coisa e hormônio. E aí a pergunta é, por que eu quero refletir Deus dessa forma ou porque eu quero ganhar dinheiro? Então, veja, o conceito de ganhar dinheiro não reflete a glória de Deus. Daí, os judeus, por exemplo, até hoje, eles têm um princípio muito admirável, que é o selo kosher. Um judeu não come uma carne que não tiver o selo kosher. O que é o selo kosher? É o selo de pureza, de que
todo o processo de engorda daquele boi, daquele frango, seja lá o que for, e a forma como ele foi abatido, olha só a preocupação, até com a forma que foi abatido, está de acordo com a lei de Deus, que eles vão buscar lá no livro de Levítico, essa forma do que seria abater o animal para consumo de acordo com a lei de Deus. Então, culturalmente, nós não estamos mais preocupados com a glória de Deus. Nossas vestes, por exemplo, mencionei isso no meu sermão domingo aqui, como que as mulheres cristãs hoje se vestem muito mais como prostitutas do que como servas de Deus. Porque elas não estão pensando que a sua vestimenta é cultural e que a cultura do se vestir deveria revelar a glória de Deus, a decência, e a Bíblia ensina sobre isso, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Mas como nós tiramos Deus do aspecto cultural das vestimentas, nós não o refletimos, e ele nos criou para refletirmos a imagem dele até na forma que nos vestimos. Então, esses são alguns exemplos para que o irmão entenda que o uso que eu faço da palavra, ela está atrelada exatamente ao ambiente de uso primário dela, que é o ambiente sociológico e antropológico. Mas, para que a gente perca o ponto de vista correto, então a própria sociedade vai mudando o significado para que a gente perca o que está em foco na discussão bíblica. Ok? Muito obrigado, pastor. Disponha. Irmãos, mais alguém? Fique à vontade aí. Enquanto você pensa na sua pergunta, o outro livro que o pastor citou aqui, né, do Kostenberg, Deus, Casamento e Família, se alguém quiser emprestado, tem aqui também, tá bom? Então, sinta-se à vontade, caso queira. Um livro muito bacana, vale a pena. Pastor Ayrton, pensando nessa questão, né, de um casamento teorreferente, o pastor poderia dar um exemplo aí de prática pastoral, né, de quando se abandona, né, esse pensamento de um casamento teorreferente, o que isso pode causar, por exemplo, nos filhos, ou no relacionamento ali mesmo. No relacionamento, o pastor até citou, né? Mas, por exemplo, na questão dos filhos, né? O que pode vir a ser futuramente aí, né? Por ter abandonado esse pensamento. Ok, eu acho que a primeira questão que impacta os nossos filhos quando a gente não traz essa visão de que o casamento é para glorificar a Deus, é que nossos filhos começarão a ver o mau exemplo dos nossos comportamentos em casa. E isso fará com que a nossa fé se revele para os nossos filhos uma fé hipócrita ou uma fé egoísta. Ou seja, eles não conseguirão compreender a dimensão do Deus que ama, do Deus que se dá, do Deus que se revela, porque o nosso relacionamento é constituído em hipocrisia e egoísmo. E aí é muito mais fácil para esses filhos, eu tenho encontrado isso no aconselhamento. Por exemplo, eu tratei em aconselhamento de uma moça que se tornou drag queen. É bem interessante a história dela, porque, a priori, o drag queen, a gente pensa no homem que se torna drag queen, mas o negócio está tão louco na linguagem desse pessoal LGBTQIA+, que ela provou por A mais B, de acordo com a linguagem deles, que ela poderia sim ser uma drag queen, e que se eles não a aceitassem para um concurso que ela queria participar, eles estariam incorrendo em preconceito de gênero. Ou seja, ela debateu dentro do próprio LGBTQIA+. E aí, quando ela mencionou o preconceito de gênero, ela foi aceita como drag queen. E essa moça veio para aconselhamento comigo,
a família crente, a família cristã, e a grande questão dela era a hipocrisia, principalmente do pai. Muito piedoso na igreja, na frente de todo mundo e tal, mas em casa era exatamente esse problema que eu estou falando. Ela via o cara como um hipócrita e um cara egoísta na maneira dele se relacionar com a esposa e com as filhas. Por quê? Porque esse irmão não tinha a visão da glória de Deus. Ele tinha a igreja apenas como uma religião, onde ele cumpre os deveres dele para com Deus, e fora da igreja não há o comprometimento de revelar Deus. E aí os filhos, uma consequência muito simples, é à medida que eles não veem Deus na maneira que você está vivendo com a sua esposa, e nem com eles, à medida que eles vão alcançando maior idade, eles vão se afastando da igreja, entre aspas agora, hipócrita. A igreja egoísta, essa igreja de clubinho, eu estou usando a linguagem que eles usam comigo quando estão em aconselhamento. Tá? Então, olha agora a diferença. Quando meu filho Davi, que é o segundo, nasceu, ele ia completar 2 anos, e eu fui dar um curso em São Luís do Maranhão. E eu tenho o hábito de levar meus filhos comigo, né? Minha esposa e meus filhos. Sempre que eu posso, é uma viagem mais longa, eu procuro passagens baratas para levá-los. E o irmão lá, que era responsável, nos colocou num hotel em frente à praia. E eu não gosto de praia. Pensa num programa de índio você me chamar para ir na praia. Por outro lado, Deus me deu 2 filhos que adoram praia. Então, não basta ser pai, tem que participar. Então, mesmo não gostando de praia, eu vou lá participar com eles, porque não é uma questão de pecado. E então eu vou me sacrificar indo à praia com eles, porque no sacrifício que eu faço, e eles sabem disso, eles sabem que eu não gosto de praia. Mas eu não vou com cara amarrado, não. Eles dizem, cara, papai não gosta de praia, mas olha o sacrifício que ele faz porque nós gostamos. Então eles conseguem associar sacrifício com a minha atitude. Mas aqui a minha questão era, quando nós chegamos na praia, eles gostam, né, ainda tem mais, né? Além de eu ter que entrar naquela água salgada com eles, principalmente o Davi, que é o pequenininho ainda, eles adoram fazer um buraco na areia para enterrar o papai. Eu adoro isso. Eu adoro aquela areia no meu corpo. Então, beleza, eu estou lá fazendo o sacrifício, brincando, e o Davi deu uma birra lá na praia. Eu chamei a atenção dele, o repreendi, ele insistiu na birra, eu chamei a atenção dele de novo e disse para ele, filho, é a 2ª vez que papai está lhe chamando a atenção. Você está pecando contra Deus com esse seu comportamento desobediente. Se o papai chamar a sua atenção a 3ª vez, nós vamos para o hotel e você vai apanhar. E aí o Davi, que estava com quase 2 anos, ele entendeu. Parou a birra dele. Continuamos a brincadeira e tal. Quando chegamos no hotel, Josi foi dar o banho nele e o Arthur estava sentado comigo esperando a vez de ir para o banheiro. Aí foi interessante que o Arthur tinha na época uns 9 anos, se eu não estiver enganado. O Arthur olhou para mim e disse assim, papai, o Davi hoje foi difícil, hein? Aí eu olhei e disse assim, onde que ele quer chegar com essa conversa? Né? Foi, seu irmão hoje foi assim, teimoso, né? Eu disse, foi. Aí o Arthur olhou para mim e disse assim, papai, se o Davi não entender agora a sua autoridade como pai, ele nunca entenderá a autoridade de Deus sobre a vida dele. Olha que interessante a reflexão que meu filho fez. Se ele não entender a sua autoridade de pai, ele nunca vai entender a autoridade de Deus sobre a vida dele. Por quê? Porque meu filho sabe, desde cedo, ele e Davi entendem isso, porque nós ensinamos.
Cara, eu não estou aqui para refletir para você o que eu acho que é certo, o que eu gosto ou o que não gosto. Eu estou aqui para refletir a você a imagem de Deus, porque o grande Pai é Deus. E nesse ponto há uma reflexão daquele padre Fábio de Mello que eu acho fenomenal. O Fábio de Mello conta uma história de que quando ele era criança, ele viu Deus se aproximar dele. Aquele na figura de um homem. E aquele Deus tinha a expressão de um homem cansado, que tinha trabalhado o dia todo. E ele chegou na casa lá do padre, criança ainda, né? E o abraçou, o colocou no colo, bagunçou o cabelo dele, fez um reloginho de caneta no braço dele e brincou com ele. E aí o Fábio de Mello para e diz assim: mas aquele homem não era Deus. Aquele homem era o meu pai, que no seu jeito finito de ser Deus, revelava-me Deus, no seu jeito infinito de ser pai. É isso aqui. Quando eu não reflito a glória de Deus, da maneira que eu educo meu filho, de tal forma que ele possa ver Deus manifesto na maneira que eu estou vivendo, ele vai achar a religião um lugar de hipócritas, uma religião de gente egoísta. E com certeza ele vai se afastar da igreja. E a gente está vendo isso. Os nossos filhos sendo cooptados por essa agenda comunista, né, por essa agenda socialista, que se opõe a Deus nos seus valores familiares. Triste, mas porque pais e mães não têm refletido a glória de Deus na maneira de viverem a vida familiar. Perfeito, perfeito. Então, abandonar esse conceito de teorreferência é dar espaço para que se procure a referência em qualquer outro lugar, né? Ok. Uhum. Com E uma aí nós nos tornamos consequência. como o mundo. Uhum. E não somos diferentes, como é a nossa temática aqui, né? Nos tornamos iguais. Ok. Nós nos Colhendo os tornamos frutos. iguais porque a nossa referência é mundana. Uhum. Quando a minha referência de vida familiar não é teorreferente, ela é mundana. Então eu sou igual a qualquer um. E é por isso que o mundo não vê diferença nas nossas famílias. Porque nós nos tornamos mundanos na referência. Sim. Irmãos, alguém mais tem alguma pergunta, né, algum comentário? Por favor, sinta-se à vontade. Pastor Val aí, Renan. Fiquem à vontade. Peguei um ponto, a exposição. Perdão. Renan, Está cortando. Está picotando muito aí, Renan. Se você quiser escrever, talvez seja melhor. Teve um ponto sobre a comunidade. Está picotando muito. Não dá para te Áudio entender. agora, vamos ver. Tá, então eu vou pro chat. Uhum. Tá bom. Mas pode dar sequência. Ok. Enquanto o nosso irmão Renan escreve, alguém mais gostaria de fazer uma pergunta, irmãos? Porque, caso não tenha nenhuma pergunta, eu vou pedir para o pastor Ayrton, né? Talvez, se ele puder, aí falar um pouquinho tanto sobre o Ministério ACBI, né, envolvido com aconselhamento bíblico, como também o Pure Life, né? No sentido de que você conheça esses ministérios e que, se você puder ajudar, com certeza vai ser bênção. Se você puder ajudar até acessando o YouTube deles e colocando o seu nome lá, para que ele tenha, né, para que esses veículos aí tenham mais abrangência, com certeza vai ser bênção. Então, se ninguém tiver mais perguntas, além do nosso irmão Renan, aí eu
peço, por favor, que o pastor Ayrton fale um pouquinho sobre isso. Tá joia. Enquanto o Renan escreve aí, a CEBI, com S, tá? SEBI, é uma instituição de ensino teológico aqui em Brasília, que já atua há 12 anos na área de aconselhamento bíblico e teologia mesmo, né? Nós temos o nosso curso de teologia, online, inclusive, também. Nós temos pós-graduações em aconselhamento bíblico e exegese e hermenêutica. E temos um centro de aconselhamento bíblico que hoje atende gratuitamente mais de 120 pessoas em processo de aconselhamento bíblico. Então, se vocês quiserem conhecer a CEBI, tá? Nós temos conferências também internacionais, temos um canal no YouTube onde você tem muitos vídeos com palestras. Você pode acessar www.cebi.com.br. E também, o pastor Eugênio mencionou aí, o Ministério Pure Life Ministries. É um ministério que há 36 anos existe nos Estados Unidos, ajudando homens que são escravizados ao pecado sexual a encontrarem libertação por meio do Evangelho. Esse ministério ele se dá no sistema de programa residencial, onde pessoas realmente entregues ao pecado sexual vêm residir numa casa conosco. Nos Estados Unidos é um ministério muito grande, é uma fazenda que eles têm lá. E é uma residência, não é um internato, né? Eles saem para trabalhar, tem um tempo normal e tem o tempo de acompanhamento com aconselhamento bíblico, programas de estudos e, acima de tudo, o desenvolvimento de uma vida com Deus, que é o ponto-chave para a vitória do pecado sexual. Então, coube na providência de Deus e na vontade de Deus trazer ao Brasil esse ministério. O pastor Steve Gallagher é o presidente fundador do ministério e ele se sentiu direcionado por Deus a trazer para o Brasil através da CEBI. Então, esse ministério foi implantado aqui em Brasília, na cidade satélite de Braslândia, e nós agora começamos também um canal, CEBI com S, tá? SEBI. Tá? Então, nós começamos um canal também no YouTube do Pure Life Ministries, onde nós estamos traduzindo o material deles lá e compartilhando gratuitamente esses vídeos, né? Nós estamos publicando agora uma série de vídeos de 10 minutos aproximadamente cada um, sobre 20 verdades para que você vença o vício em pornografia. Né? Hoje saiu o vídeo 2. Né? Então, quem quiser também, de repente o pastor Eugênio pode compartilhar o link que eu mandei para ele com vocês. Tá? E se vocês puderem se inscrever, você sabe que o YouTube, após 1000 inscrições, ele libera uma série de outros recursos. Por exemplo, hoje nós estamos limitados a vídeos de 15 minutos. E o Ministério nos Estados Unidos tem muitos vídeos que nós queremos traduzir, mas que tem mais do que 15 minutos. Então, nós precisamos alcançar um número de 1000 inscrições para disponibilizar mais recursos. E as igrejas que, de repente, têm irmãos aí que estão envolvidos em pecados sexuais graves, que não conseguem vencer, há um lugar aqui em Brasília pronto para receber esse irmão para uma caminhada de libertação. Tá joia? Então, eu agradeço a oportunidade que o pastor levantou aí para falar desses ministérios. Tá joia? E vou, então, ver aqui a pergunta do Renan. Né? Tem questão aí, pastor? Não, enquanto o pastor aí lê a pergunta, o pastor Ayrton ele foi muito gentil aí e tudo mais, né? Por exemplo, o Ministério Pure Life, eles alugam a casa, eles têm demandas lá financeiras e tudo mais, muitos gastos, né? Que não são fáceis de manter. Então, se Deus está tocando no seu coração, né, para você poder contribuir de alguma forma com esse ministério, e eu estou falando financeiramente, né? Eu posso passar aí o Pix do pastor Ayrton, né? E você pode ofertar aí para esse ministério, né? Que com certeza é bênção, viu, irmão? Com certeza. Caso alguém tenha sentido no coração aí de querer ofertar, né? É só falar comigo que eu passo aí a forma como você pode fazer isso. Então, joia, pastor, obrigado por essa palavra, né? Sem dúvida, se os irmãos puderem
ajudar, será muito bem-vindo a questão financeira, até porque nós abrimos essa nova frente, né, do Ministério, que é a tradução desses vídeos, e há um gasto, né, para traduzir e editar. Então, agradeço. Obrigado pela palavra dada. A questão do nosso irmão Renan aqui é sobre uma fala em que foi citado sobre a questão da mulher ter a mesma capacidade intelectual que o homem, mas com funcionalidades diferentes. Como explicar isso de forma mais clara aos casais? E aí ele complementa dizendo: tenho percebido que a era presente tem uma enorme contaminação sobre esse aspecto através de movimentos feministas e influências ideológicas. Perfeito, Renan. Então, vamos lá. Um bom debate que surgiu na igreja, eu digo bom debate enquanto debate, mas é lamentável que isso tenha surgido, porque significa um afastamento da palavra de Deus. A relação do homem com a mulher é uma relação igualitária ou complementarista. Então, os que defendem o conceito igualitário dizem que a mulher pode fazer absolutamente tudo que o homem faz, exercer todos os papéis que o homem exerce. E é em cima desse conceito de igualitarismo, né, que é o melhor termo, que o movimento feminista se ancora. Tá? Porém, quando a gente vai à Bíblia, a gente vai ver que não é esse o conceito. O conceito é de complementaridade. Deus deu ao homem, Adão, a responsabilidade sobre o mundo criado, e ele cria uma esposa para ele, para que ela o auxilie. A palavra é muito clara, é como auxiliar, como quem vem complementar em algo que vai faltar a ele, para que ele cumpra plenamente. Exemplo simples eu dei na procriação dos filhos. O Adão não tem como procriar sozinho. Ele precisa de uma auxiliadora para procriar. É interessante que Deus faz o homem do barro, literalmente em hebraico seria do barro da terra. Por quê? Porque ele vai lidar diretamente com o barro. Mas ele não faz a mulher do barro, faz da costela. E aí é interessante que o homem é criado fora do jardim e a mulher é criada para dentro do jardim, mostrando as diferenças da funcionalidade das suas aptidões. Porém, Deus faz a mulher em igual condição intelectual, até mesmo para que ela esteja à altura de poder ajudar o seu marido a cumprir a missão de glorificar a Deus no mundo criado. Ou seja, toda a linguagem bíblica é da esposa como essa auxiliadora. Uma outra questão prática, educação de filhos. Quando minha esposa engravidou do Arthur, eu sentei com ela para conversarmos sobre essa questão. E eu disse à minha esposa: entenda, biblicamente, quem é o responsável por educar os filhos é o pai. Então, a responsabilidade de educar o Arthur é minha. Você é a minha auxiliadora. E eu disse a ela: então, não se meta na educação do Arthur. Me auxilie na educação do nosso filho. E veja, isso é muito tranquilo. Quando alguma coisa meus filhos fazem por causa da estultícia que é própria do coração, eles fazem alguma coisa que desagrada a Deus ou desobedecem, ela traz a mim, para que eu eduque. Porque é assim que a Bíblia coloca. Toda a educação dos filhos na Bíblia é do homem, não é da mulher. Ela é a auxiliadora. De tal maneira que ela, estando no jardim, ela tem que preparar o lar para receber-me quando eu chego do meu trabalho, porque ela me auxilia preparando aquele ambiente para que eu possa me recompor e continuar a minha missão. Porém, há situações em que a situação financeira pode ser tão complicada para o casal que a esposa precise, observe, auxiliar o marido trabalhando fora. Não é o ideal de Deus. Não é a instrução do Senhor que a mulher trabalhe fora. Mas nós vamos encontrar a mulher virtuosa de Provérbios 31 nesse contexto de auxiliadora de uma situação específica. Então eu vejo o pessoal tirando a mulher
a mulher virtuosa de Provérbios 31, do ambiente correto de leitura da literatura sapiencial, para querer defender o direito de trabalho fora da esposa, como se essa fosse a instrução do Senhor. Não, não é. O ambiente ali tem a ver com o auxílio de uma situação específica em que essa mulher é tão apta por Deus que ela está pronta para auxiliar, sim, à altura do homem. À altura do homem. Ela tem que ser apta porque, em algum momento, pode este homem com quem ela casou faltar. Ele pode morrer. Ele pode sofrer uma doença que vai tornar impossível o sustento da casa. Então, Deus tem que fazer essa mulher para ser essa auxiliadora em situações assim. Então, ela tem que ter a mesma capacidade intelectual. Ela em nada é diminuída. Porém, Deus a constituiu para ser protegida, para ser amada, para ser sustentada e para ser liderada pelo homem, que são as 4 principais funções do homem na vida familiar, de acordo com a teologia bíblica. Novamente, Andreas Kostenberger, é um excelente livro. O livro do meu professor, Dr. Van Groningen, é Família da Aliança. Mas o melhor livro, na minha igreja nós temos os nossos grupos familiares de estudo, e nesses grupos nós sempre retiramos alguns casais para passarem um semestre comigo e a minha esposa, estudando. E nós usamos um livro de Douglas Wilson chamado Reformando o Casamento. Visão totalmente bíblica de ser família. Totalmente bíblica. Então, é um livro que eu recomendo aos casais que estudem. Muito prático, muito claro e muito confrontador. Tá? Reformando o Casamento, Douglas Wilson. Tá joia? Renan, espero ter respondido aí tua pergunta. Se não conseguir, manda aí de volta que eu estou aqui à disposição. Ok, irmãos, muito obrigado. O pastor citou mais um livro aí, Opa, tá caindo aqui. Do Van Groningen, né? Se alguém quiser emprestado para dar uma olhada aí, fique à vontade, né? O pastor também citou esse último aí do Douglas Wilson. Douglas Wilson. Né? Isso. Se Deus permitir, irmãos, então nós, os homens, né, vamos começar a nos reunir toda a última sexta-feira do mês, né, para ter um tempo de comunhão, de oração juntos e meditar em alguma questão aí. O livro escolhido, né, é o do Douglas Wilson. E agora me fugiu. Eu estou lendo o livro e... O Esposo Federal? Isso, o Marido Federal. Marido Federal. Marido Federal. Então, o livro escolhido aí para a gente pensar junto, para a gente olhar, ler aí com o tempo, é o Marido Federal, Douglas Wilson. Por que eu não estou achando? Porque ele está amparando aqui o computador. Ok. Está debaixo do computador. E aí a minha a minha auxiliadora idônea identificou isso. Achou aqui. Né? Então, se Deus permitir, a gente vai fazer a leitura desse livro aí juntos, né, por um bom período, né, para refletir a respeito aí dessa questão toda. Pastor Ayrton, muito obrigado pelo seu tempo, né? Muito obrigado. Amém. Obrigado pelo convite. Irmãos, o Zoom foi emprestado pelo pastor Ayrton também, viu? Eu tinha pensado em fazer uso do Zoom gratuito, mas ele depois de 40 minutos, às vezes cai, né? E a gente tem que... E aí o pastor Ayrton prontamente, né, emprestou aí a conta dele do Zoom para que a gente pudesse ter essas 2 horas aqui de encontro, né? Foi uma bênção. Agradeço muito por isso, pela disposição. O pastor Ayrton é uma pessoa muito desprendida, né? É uma pessoa que abençoa outros. Financeiramente, a gente já recebeu bênção dele aqui para auxiliar pessoas em aconselhamento aqui na nossa igreja. Pessoas que vocês talvez nem saibam, são da igreja e não sabem que ele fez isso por nós. Então, é uma pessoa muito desprendida. Muito obrigado. Eu agradeço aos irmãos que participaram, né, escolheram investir esse tempo. Agradeço mesmo a vocês. Meu irmão Val, obrigado aí
né, por estar conosco. Renan também, muito obrigado por participarem conosco. Eu preparei uma imagem aqui, mas acabei um slide, mas acabei não trazendo aqui para mostrar para vocês. Mas é um convite, irmãos, de um retiro para casais que vai acontecer em setembro, realizado pela Igreja Presbiteriana de Pindamonhangaba. É o pastor Altair, que é pastor dessa igreja, né? E quem será o preletor desse retiro para casais, que eu aconselho que todos participem, né? É um pastor muito fraquinho, né? O pastor Flávio Exaledo. Ele não é nada mais, nada menos que o presidente da Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, né? A ABCB, né? Tem uma experiência, é uma das primeiras pessoas que trouxeram aconselhamento bíblico para o Brasil, né? Então, é alguém que vale muito a pena ouvir, né? E esse retiro será em Ubatuba, né? A entrada é na sexta-feira à noite e a saída no domingo, às 18 horas, né? E por casal, eles estão cobrando apenas R$ 800, né? Lá em Ubatuba, no hotel à beira-mar, né? O pastor Ayrton disse que não gosta, mas tem muita gente que gosta. Então, com todas a alimentação completa lá, né? Então, vai ser bênção. Se os irmãos puderem e quiserem mais informação, me manda uma mensagem que eu passo todo o contato e tudo mais, né? Eu até preparei a imagem com a foto lá do hotel, tudo mais, mas acabei não trazendo aqui. Então, se alguém se interessar, né? Isso aí vai acontecer em setembro. Então, se não me engano, finalzinho de setembro. E aí é só me procurar, é só falar comigo que eu passo aí maiores informações, tá bom? Irmãos, nós vamos encerrar então com uma oração. Gostaria de orar, então, encerrando esse momento. E mais uma vez, pastor Ayrton, muito, muito obrigado. Foi um prazer, obrigado pelo convite. Que Deus nos agracie com uma próxima oportunidade aí para ouvir, amém? Nossa oração a Deus para que Ele nos agracie com uma outra oportunidade como essa. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, pelo teu grande amor, pela tua graça, misericórdia derramada sobre nós, Pai, pecadores, casais pecadores, Pai, mas que através da tua palavra, através daquilo que o Senhor nos deu, daquilo que o Senhor já nos deixou revelado, é possível, Pai, construirmos um casamento que honre e glorifique o teu santo nome. Amém. E que, a partir disso, possa fazer a diferença nessa sociedade que é corrompida, né, pela própria vontade de construir ídolos, né, que ocupem o teu lugar, Pai. Ó Deus querido, verdade, que possamos, através do que ouvimos hoje, sermos confrontados, Pai, na forma como temos conduzido o nosso casamento, naquilo que precisamos melhorar, naquilo que precisamos abandonar, naquilo que precisamos reconhecer como pecado e confessar diante de Ti e confessar um ao outro como casal, Pai. E abandonar, se tivermos que abandonar, que possamos abandonar essa prática, Pai. Ó Deus bendito, nós Te louvamos pela vida do pastor Ayrton, o qual o Senhor tem usado das mais diversas formas, e hoje, Pai, o Senhor o usou para falar conosco. Muito, muito obrigado. Clamamos que o Senhor continue o abençoando, que o Senhor continue sustentando, em questão da saúde, que o Senhor continue abençoando a família, que o Senhor continue usando como instrumento na igreja, os vários ministérios que Ele tem sido um instrumento nas tuas mãos, Pai. Ó Deus bendito, oro por cada um dos casais aqui, desses que participaram, daqueles que pertencem à nossa igreja, mas que não puderam participar. Ó Deus querido, que a tua graça, a tua misericórdia seja sobre eles. Pai bendito, clamamos agora por essa noite, que seja uma noite tranquila, uma noite debaixo do teu cuidado, uma noite de descanso,
e que possamos estar preparados, Pai, com o coração animado pelo dia de amanhã, um dia importantíssimo, o dia em que iremos encontrar com o Senhor para reconhecê-lo Deus em nossas vidas, Pai, e prestar o culto que só o Senhor merece. Pai querido, possamos então, juntos como igreja, fazermos isso, Pai. Senhor, mais uma vez, muito obrigado por tudo que você tem sido e feito em nossas vidas, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém, Jesus. Bem, Amém. irmãos, muito obrigado. Deus abençoe a todos aí. Tuhan Yesus memberkati. Selado. Obrigado. Pastor Ayrton. A paz a todos. Rapaz, muito obrigado. Deus abençoe, irmãos. Tchau, tchau.